Olá pessoal, meu nome é Leonardo Stankovski, sou instrutor de legislação aqui da Autoescola Glaucia e nós da Autoescola Glaucia, durante esse momento que o mundo está conturbado devido à pandemia pela Covid-19, nós vimos nos solidarizarmos com vocês, os nossos alunos que estão em suas casas, cumprindo essa medida de isolamento, essa quarentena, para que nós podemos, então, logo mais, passando tudo isso, nos reencontrarmos novamente. Então, estamos muito felizes em poder, então, fazer essa transmissão dessas aulas da plataforma digital, a tecnologia nos ajudando. Esperamos que vocês possam aproveitar o conteúdo que vamos oferecer para vocês e que vocês estejam em casa se protegendo. Algumas coisas bem breve, falando da pandemia, todo mundo já está aí bastante informado e antenado com todas as notícias através das outras mídias, através da televisão, através também das mídias sociais, sobre o quão perigoso é esse vírus, e também o quão importante é nós se protegermos. Então fiquem em casa no seu isolamento, lavem bem as mãos, usem o álcool em gel para que então vocês possam estar se protegendo. E logo mais nós vamos nos encontrar, Depois que isso passar, estaremos todos novamente na nossa sala aqui, reunidos, e podemos ter as nossas aulas convencionais. Bom? Então hoje, nossa proposta é, durante esse período de isolamento social, trazer para vocês alguns conteúdos do processo de habilitação. Eu e mais outros 2 instrutores, nós vamos então trabalhar gravando essas aulas e trazendo para vocês esses conteúdos, certo? Vamos falar então sobre os requisitos para o processo de habilitação. Essa é a primeira matéria, o conteúdo que vocês têm de imediato, assim, digamos, quando vocês adentram então a sala de aula, e também o conteúdo que vocês aprendem um pouquinho com os nossos profissionais na recepção. Eles passam para vocês toda a abordagem desse conteúdo e depois vocês revisam eles com a gente na sala de aula, correto? Então vão comigo. A obtenção da autorização para conduzir um ciclomotor ou a carteira nacional de habilitação, ela deverá ser solicitada através de um órgão ou entidade do executivo dos estados ou então do Distrito Federal, a qual você pertença aí o seu domicílio, a qual você tenha a sua residência, certo? Então a gente vai aprender depois, em outra aula, sobre todo o nosso Sistema Nacional de Trânsito, sobre os órgãos normativos, os órgãos executivos, sobre os fiscalizadores, os órgãos recursais também. Bom? Então olha só, quais são os pré-requisitos que eu tenho para poder então começar o processo de habilitação? Então olha só, ser penalmente imputável, o primeiro critério lá. Ser penalmente imputável significa que você pode, então, responder pelos seus próprios atos. Ou seja, a lei ela poderá, então, no caso, estar te punindo ou ser acionada contra você de atos deliberados ou atos ilícitos que você, então, promover. Então, isso significa ser penalmente imputável. E aqui no Brasil, a gente conquista, no caso, digamos, o privilégio assim, de ser responsável pelos nossos próprios atos a partir dos 18 anos. É quando então nós completamos 18 anos e para o processo de habilitação eu tenho que ter 18 anos e um dia, certo? Eu preciso saber ler e escrever. Claro que é importante, para o processo de habilitação, eu cumprir esses 2 requisitos. Possuir um documento de identidade, o registro geral ou equivalente, e também possuir o meu cadastro de pessoa física, que é o CPF aí, para poder então fazer o meu registro, certo? Ou seja, meus dados ficarem registrados no banco de dados aí, que vai ser então gerenciado através desses 2 órgãos. Nós temos então primeiro aqui a BIM, que é a Base Índice Nacional de Condutores, é onde que vai ficar arquivado todo o meu processo como condutor, o meu processo aí como pleito, a partir do momento que eu iniciar o meu pleito
para o processo de habilitação e também os anos seguintes como condutores, tá? É uma base índice nacional, então o meu registro ele vai ficar registrado em todo o sistema nacional, independente se eu comecei o processo de habilitação aqui em Minas Gerais ou eu vou mudar o meu domicílio e ir para um outro estado, esse documento meu, ou seja, esses dados meus vão estar cadastrados. E eu preciso então dar baixa no processo no estado e iniciar no outro estado, tá? Para que não haja então aí um choque, um conflito de informações e de processos. E eu tenho o RENASC, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Futuramente, após então vocês serem aprovados tanto no processo de legislação quanto no processo de direção, vocês vão ter o RENASC, que vai ser o registro da sua habilitação. E esse registro, como o próprio nome fala, também está registrado em todo o território nacional e a sua habilitação ela é válida então em todo o território nacional. E também lembrando, aqueles países que fazem parte da Convenção Internacional do Tratado Internacional Viário de Viena, tem aí também as suas permissões dentro dessas áreas fronteiriças, correto? Vem comigo. Então, olha só, não poderá se habilitar. Então, não pode se habilitar uma pessoa que está sofrendo que está sob efeito de condenação penal por delito de trânsito, tá? O que significa isso? Significa quando a pessoa ela já tinha um RENASC e essa pessoa então ela vai e comete algum tipo de ato deliberadamente criminoso no trânsito ou não, mas ela seja julgada por isso e ela acaba sendo condenada por esse ato que ela tenha realizado no trânsito. Então esse ato vai gerar então como penalidade a cassação do direito de dirigir dela, ou seja, a cassação da CNH. E essa cassação da CNH, ela recebe como punição um período de não poder se habilitar por 2 anos. Então, se a pessoa ela foi cassada o direito de dirigir dela, se ela foi cassada no caso da CNH dela, ela só vai poder iniciar um novo processo daqui a 2 anos. Então, por isso que ela não pode estar sob efeito de condenação por delito de trânsito. Nós vamos abordar mais sobre esse tema quando falarmos lá nas penalidades de trânsito, que é um tema também voltado dentro do estudo de vocês. Bom, a pessoa também ela não pode estar sob os efeitos de suspensão ou proibição do uso da permissão ou habilitação para dirigir. O que significa isso? A pessoa ela não pode, durante o período de suspensão, ela não dá início a um processo de adição de habilitação. Então a pessoa ela tem um exemplo, a categoria A, que é para conduzir a motocicleta, e ela está cumprindo um processo de suspensão e nesse período ela quer fazer o processo de adição para a categoria B. Então ela não pode aproveitar esse período aí de suspensão, que a gente vai falar também sobre a suspensão do direito de dirigir, o prazo que demora, esse prazo ele pode ser aí, inicialmente de 6 meses até 12 meses, e no caso de reincidência de 8 meses até 24 meses. Então, durante esse período que a pessoa fica suspensa, ela não pode iniciar um pleito aí de adição de categoria, certo? Então, olha só, vamos falar então sobre os procedimentos. Então, o primeiro procedimento, que fique bem claro aqui para vocês, é vocês fazerem então uma consulta sobre o processo de habilitação. Isso mesmo, um orçamento. Então, vá numa autoescola, de preferência uma autoescola que seja a Glaucia, obviamente. Olha aí a propaganda, claro, qualidade em primeiro lugar. A autoescola Glaucia ela está equipada para poder receber vocês da melhor forma possível. Então é importante que vocês venham e façam um orçamento conosco, onde essas informações elas serão passadas para vocês gradativamente, de uma forma bem resumida, e vocês vão entender o processo como um todo, certo? Logo após, vocês vão fazer o cadastro para vocês. Esse cadastro será, então, lá na Base Índice Nacional de Condutores. Vocês vão pagar uma taxa, que é um documento de arrecadação estadual, tá? Eles vão te passar o valor desse documento, vocês vão pagar ele e, posteriormente, vão fazer o exame médico e o exame psicológico.
O exame médico é um exame de aptidão física, onde vai verificar realmente as suas questões de saúde, se realmente você está bem fisicamente e se tem algum problema de vista ou de audição relativo aí que possa comprometer a sua capacidade física como condutor. Então é importante você fazer esse exame médico e que esse exame médico seja feito de forma criteriosa. Então vendo se de fato está tudo certinho com a sua saúde física. E também você vai fazer o exame psicológico. O exame psicológico vai ser passado para vocês alguns exames, alguns testes psicotécnicos, onde vai ser avaliada a sua questão de avaliação mental. Essa sua avaliação mental, ela está relacionada à sua personalidade, está relacionada à sua coordenação motora e também questão da sua emoção e agressividade. É bem importante que você faça esse exame no dia que você esteja tranquilo e muito bem alimentado e esteja, claro, muito bem disposto, para que não dê nenhuma alteração lá no seu exame. Então fique bastante feliz após ser aprovado nesse exame, porque as etapas subsequentes, elas então serão etapas que estejam dentro da sua capacidade. Mas se você não for aprovado no exame médico e psicológico, não fique triste. Isso significa que você poderá repetir o seu exame médico e o seu exame psicológico. Basta sanar aquela irregularidade que foi observada e aí, sendo aprovado, vem comigo para a sala de aula. Na sala de aula, nós abordaremos então sobre a legislação de trânsito. A legislação de trânsito é muito importante, tá? Você vai fazer a legislação de trânsito somente no seu primeiro pleito, ou seja, quando você for iniciar o processo de habilitação. Nos processos seguintes, no caso de adição de categoria, não é requerido que você faça novamente as questões relacionadas à legislação. Então é muito importante que você aprenda e você então pegue todo o conteúdo, internalize esse conteúdo e deixe ele muito bem salvo para você utilizar lá na prática. A legislação de trânsito, ela compreende a seguinte plataforma de 45 horas aulas, sendo 18 horas aulas de legislação de trânsito, 16 horas aulas de direção defensiva, 4 horas aulas de meio ambiente, convívio social, 4 horas aulas também de primeiros socorros e 3 horas aulas da parte de mecânica, que é noções sobre os veículos de 2 rodas e os veículos de 4 rodas também. Olha só, após você fazer todas as 45 horas aulas, você vai ser então submetido a uma avaliação. Essa avaliação ela compreende um questionário, hoje é da seguinte forma, questionário eletrônico, 30 questões de múltipla escolha. Então você vai marcar através da autoescola, após completar as 45 horas aulas, marca a sua prova, vai fazer a sua prova lá no AI, essa prova eletrônica, e após então você fazer a sua prova, é que você então vai poder passar para o processo de prática veicular. O candidato que não conseguir a aprovação de 70%, ou seja, atingir a pontuação de 21 dentre as 30 questões, ele poderá remarcar um novo exame. Ele vai demorar aí o prazo, tem que esperar um prazo de intertício de 15 dias, sendo que então ele vai poder realizar o exame dele no próximo 16º dia, após então a sua reprovação. Nesse período que você ficar aí então de molho, você vai vir com a gente, revisar, claro, né, todo o conteúdo e ir lá e fazer uma boa prova novamente. Passando então para a prática de direção. Antes da gente entrar na prática de direção, você vai ter que solicitar uma licença de aprendizagem de direção veicular. Nós chamamos ela de LADV ou LADV. A licença de aprendizagem de direção veicular, ela então vai liberar para que você então saia do processo de legislação para o processo de prática veicular. Importante lembrar que o candidato encontrado conduzindo o veículo sem a companhia do seu instrutor, né, e sem estar credenciado aí o carro ser credenciado, a licença ela vai ser suspensa aí por 6 meses. A prática veicular atualmente
ela foi revisada, seguindo então aí uma nova resolução, que é a resolução 778, que foi então definida o ano passado. Ela foi então promulgada em julho e entrou em vigor em setembro, tá? Então olha só, essa nova resolução ela traz alguns critérios, né, sobre o que a gente já estava habituado com relação à prática veicular. Então olha só, prática veicular de categoria B. Antigamente, nós tínhamos 25 horas aulas, sendo que 5 horas aulas eram obrigatórias você fazer no simulador de trânsito, né, que era aquele equipamento que simulava a prática veicular, que te dava uma certa segurança no aprendizado, né, introdução no aprendizado, digamos assim, mas que agora ele se tornou facultativo, ou seja, deixou de ser obrigatório. Tá? Então, o aluno ele poderá optar se ele, no caso, vai fazer essas aulas aí no simulador ou não. Lembrando que a carga horária oficial ela é somente de 20 horas aulas. Então, vamos fazer o nosso correçãozinho aqui. Olha só, vem comigo aqui para a gente fazer essa correção. Não é mais 25, então passou a ser 20 aulas. Dessas 20 aulas práticas para a categoria B, lembrando que para você então iniciar o processo de habilitação, o seu pleito, você pode então optar por 3 tipos de categorias, certo? A ACC, que é a autorização para conduzir um ciclo motor, no caso as 5 né? Que são veículos de 2 rodas que atingem 50 cilindradas, né, ou 50 km por hora, digamos assim, são 50 centímetros cúbicos de cilindradas. A categoria A, que vai ser para os veículos de 2 e 3 rodas, né, que sejam superior a essas cilindradas aí, né, lembrando que para realizar o exame tem que ser num veículo que seja acima de 120 cilindradas, correto? E a categoria B, que é os veículos aí de 4 rodas, né? Lembrando que a categoria B, ela contempla os veículos que estejam aí classificados como automotores ou veículos elétricos, que têm a sua capacidade, né, o seu peso bruto máximo aí de 3.500 de peso bruto total e que não exceda a capacidade, né, ou seja, a lotação de 8 lugares, excluindo o condutor, correto? Então vem comigo. Então olha só, antigamente deveria ser feito 20% da carga horária prática como carga horária noturna. Hoje nós não temos mais essa obrigatoriedade de acordo com aquela nova resolução que é 778. Essa carga horária noturna obrigatória passou a ser de 1 hora aula. Em relação então ao processo de verificação dessas aulas, a gente utiliza o processo biométrico, que é a validação das suas digitais. Tá? Lá no início do processo, você faz um pré-cadastro, lá na clínica, quando você faz o seu exame médico e psicológico, vai ser então verificado todas as suas digitais, os seus 10 dedinhos vão ser verificados, colhidos as suas digitais, vão para o banco de dados e depois a gente faz novamente o cadastro de 2 digitais para serem utilizadas durante essas aulas, certo? Então você faz esse acompanhamento e essa toda a instrução, né, validando a sua digital, na entrada e na saída. Então tudo é extremamente correto, ou seja, você tem que vir fazer a aula, não tem como uma outra pessoa vir fazer a aula para você, porque é o seu dedinho que está ali. E lembrando, todas as aulas elas estão 100% dentro do padrão que é de 50 minutos. Então, 50 minutos de aula é a carga horária obrigatória. Isso também é extremamente importante você observar e é um direito seu cobrar isso, correto? Então, olha só, avançando aqui, nós vamos então para a parte da ACC. Então, olha só, para a obtenção da ACC, voltando ainda naquela resolução que nós falamos, né, do ano passado, que foi promulgada, a obtenção da ACC antigamente era de
10 horas aulas na prática. Agora caiu para 5 horas aulas. São 5 horas aulas e sendo que uma aula tem que ser feita à noite. E aí vocês me perguntam, e com relação à legislação para a ACC é a mesma coisa? Não. A ACC, a obtenção da ACC, a carga horária, ela continua de 20 horas aulas. Não teve alteração. Mas a carga horária, em comparação com a categoria A e B, ela é reduzida. Somente 20 horas aulas, mas também a prova é uma prova de critério semelhante de 30 questões e tem que acertar também, no caso, 70%, ou seja, somar 21 pontos dentro dos conteúdos, obviamente, que são abordados para a ACC. São conteúdos um pouquinho menores, tá? E aí, então, uma outra coisa que é bem importante para a gente observar com relação à Resolução 778 é que tem uma vigência de 1 ano, ou seja, de setembro do ano passado, foi quando ela entrou em vigor, até setembro desse ano agora, o candidato à obtenção da ACC, ele poderá optar pela isenção, tá? De fazer tanto as cargas horárias de legislação técnico-teórica, quanto também a carga horária prática, tá? O que significa isso? Então, se a pessoa ela já tem domínio, no caso lá, de pilotar a ACC, ela poderá não fazer as aulas práticas. Então, ela poderá fazer claro que ela vai fazer todo o critério de iniciar o processo, fazer o exame médico, psicológico, e aí ela poderá então dar um salto, fazer a carga horária e ir para o exame de legislação. Ela faz esse exame, se ela já tem esse conhecimento prévio, aí ela faz o exame, é aprovada e vai para a prática. Só que na prática ela também pode pular de novo, ou seja, não fazer as 5 horas aulas e já fazer o exame. A pessoa também, o candidato, ele pode optar por fazer no veículo particular ou então no veículo da autoescola que for credenciado. Lembrando que o veículo para obtenção da ACC, ele tem que ser um veículo de 2 rodas, que tem aí a capacidade de 50 centímetros cúbicos ou que atinge 50 km por hora. É o que nós chamamos popularmente de a cinquentinha. Ficou bem famosa aí, né, com algumas marcas que tiveram aí a sua consolidação popular, né, nos anos anteriores. Bom? Então vamos falar da categoria A. A categoria A, né, é a categoria que é para motocicleta. Então a motocicleta hoje é um meio bem versátil, né, que nós vemos no nosso meio aí, né, no trânsito, muitas motocicletas. E então, para a obtenção da categoria A, você vai fazer o seu exame, as suas aulas e o seu exame em um veículo que tenha acima de 120 cilindradas, ok? E esse veículo, ele vai ser então, vai ser obrigatório você fazer a utilização dele, né, dentro de 20 horas aulas. Dessas 20 horas aulas, você tem uma carga horária noturna também a se cumprir. Aqui a gente tem o nosso slide que vamos editá-lo também, certo? Olha aqui, vamos riscar aqui, né? Porque aqui no caso a gente vai ter, obviamente, são 20 aulas, a gente vai ter 19 aulas que são no período diurno e uma aula a gente vai fazer no período noturno a partir das 18 horas. Uma outra questão sobre a categoria A ela é feita num circuito fechado para dar mais segurança para você. Então esse circuito fechado nós chamamos ele de motopista. Então lá na motopista você vai aprender todos os critérios simulados da prática. Você vai ter curvas, você vai ter conversões, então você vai ter desviar de obstáculos de maneira sucessiva, da mesma forma que você faria, né, no trânsito, mas isso com segurança, né, onde que você possa aprender e você também possa ser avaliado com segurança. Lembrando que aqui em Sete Lagoas nós temos a motopista e a motopista da autoescola, ela está equipada aí com 2 instrutores. Nós temos 2 excelentes profissionais, que é o instrutor Márcio e Charles. Eles estão lá para poder dar a melhor instrução para vocês
e também fazer o acompanhamento até vocês ficarem ótimos para fazer um ótimo exame, tá bom? Com relação à categoria A única diferença em relação à categoria B é essa questão de fazer um circuito fechado, sendo aí proibido a realização das aulas em circuito aberto, tá bom? Então as aulas de categoria A elas não podem serem feitas em circuito aberto, ou seja, nas vias de trânsito. Isso já é uma definição também lá dentro da resolução 168 do CONTRAN. Então vamos falar sobre a adição e também sobre mudança da categoria, certo? Então o que é a adição e o que é a mudança de categoria? A adição da categoria significa que você tem um prontuário e você vai adicionar a ele um prontuário de uma outra categoria diferente. Significa isso. Nós temos lá a categoria A, tirei a categoria A primeiro, e agora eu vou adicionar a categoria B. Então, no meu prontuário, eu vou ter a categoria A e depois que eu concluir a categoria B, eu vou ter a categoria B. Então, eu vou ter um prontuário, ou seja, duplo, categoria A, categoria B, certo? Me dando aí permissão para eu poder conduzir veículos de 2 e 3 rodas, que sejam aí veículos que compreendem a categoria A, e os veículos de 4 rodas aí compreendendo, então, a classificação da categoria B, que a gente vai ver mais para frente. Então, olha só, para a adição da categoria A, é obrigatório eu fazer. No caso, se eu tenho a categoria A para a categoria B, a minha adição da categoria B atualmente, eu vou precisar cumprir somente 15 horas aulas. Então, olha só aqui, vamos riscar, vamos fazer essa atualização aqui comigo. Tirar aqui. Vamos colocar o 15, certo? E aqui, riscar as 4 aulas e vamos colocar uma que a gente aprendeu. Então, vão ser 15 horas aulas para o processo de adição de categoria, ou seja, significa que eu tenho a categoria A, eu já fiz todo o processo de categoria A e agora eu vou adicionar a categoria B. Então, vão ser somente 15 horas aulas obrigatórias de prática veicular e uma aula no período noturno. Professor, e a carga horária de legislação? Lembra que eu falei que a legislação é só no primeiro pleito? Não vai ser feito a legislação. Você já vai direto para a prática veicular. Então, você vai procurar a autoescola de novo, vai iniciar o processo para a adição de categoria, vai pagar um novo documento de arrecadação de adição de categoria, vai fazer uma nova avaliação médica, somente avaliação médica, tá bom? Para ver como é que está a sua saúde, como é que realmente está aí todas as suas atividades físicas e, posteriormente, você vai para a prática veicular, fazendo essas 15 aulas obrigatórias, sendo uma aula aí noturna. Tá? E depois você faz o seu exame de direção para poder, então, receber aí a sua habilitação, correto? No caso, para adicionar a categoria A, então eu tenho a categoria B e agora eu vou adicionar a categoria A. Da mesma forma, olha lá, aqui já está certinho, 15 horas aulas, certo? A diferença que a gente vai ter que atualizar é aqui. Somente uma aula no período noturno. Então, vão ser 15 aulas também de categoria A, e lembrando que uma aula vai ser à noite, a partir das 18 horas, e a categoria A, lembrando daquela questão lá da motopista, que é um circuito fechado, onde você vai aprender, então, todo o seu critério aí de pilotagem e realização do exame também. Beleza? Então, vem comigo. Aqui agora a gente passa para a questão da mudança da categoria. E o que é mudar de categoria? Né? Vamos explicar isso, que fica mais fácil. A mudança de categoria significa que eu tenho a categoria X e agora eu vou simplesmente trocar essa letra. No caso, essas mudanças elas são de categoria D para C, D e E. Certo? Então, olha só. Da categoria C, D ou E, eu vou ser obrigatório fazer
ao invés de 15 horas aulas, eu vou fazer 20 horas aulas. São categorias voltadas aí para a profissão, né? São categorias voltadas para a profissão, né, para eu desempenhar funções aí dentro da sociedade, seja como motorista, seja como condutor de máquinas, né, que são voltadas para essas categorias. Então a gente vai falar categoria C, né? Normalmente a gente conhece aí para o caminhão. A categoria D, a gente já atribui ela aí a ônibus, condução de passageiros, e a categoria E, né, para a condução aí de carretas, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre essa classificação que ficar bem mais claro, tá? E dessas 20 aulas obrigatórias para mudar de categoria, eu não tenho nenhuma obrigatoriedade com relação à carga horária noturna. Até porque esse processo de mudança ele já compreende alguns prazos obrigatórios que a gente vai ver. E esses prazos subentendem que o condutor ele já tem aí essa habilidade de condução noturna, tá? Não sendo obrigatório, então, essas aulas aí, tá bom? Vamos avançar. Então, olha só, a gente falou lá no início da mudança de categoria que tem que ter 20 aulas, tem que fazer, né, no caso, 20 aulas para mudar de categoria. E agora, quais são esses prazos para eu poder mudar na categoria? Então, a primeira habilitação que eu posso, dentro dessas, para poder mudar, é a categoria B. Lembra lá, eu vou pleitear a primeira categoria B. E qual que é o prazo que eu vou ter, então, para poder fazer da categoria B para a categoria C? Só uma informaçãozinha aqui que a gente vai trocar. Lembra lá da nossa troca, né? Aqui de não é mais 15 horas aulas, é 20 aulas obrigatórias. Para eu mudar de categoria atualmente, eu não posso ter nenhum tipo de infração de trânsito de natureza gravíssima, grave, e eu também não posso ter cometido duas médias, ou seja, reincidência média, tá? E também eu vou estar sendo avaliado num novo exame também. Além do exame médico normal que eu faço, eu vou ter que ser avaliado no exame toxicológico. Esse exame toxicológico, ele entrou aí para poder verificar algum tipo, né, de toxina ou algum tipo, né, de drogas ilícitas, fazendo um mapeamento de drogas ilícitas ou algum tipo de substância que causa dependência e que pode afetar a sua capacidade psicoativa, psicomotora, né, de ser um condutor, para poder então ter mais segurança aí nas nossas estradas e rodovias. Porque a gente está falando aqui de categorias que são voltadas para transportes, né? Ou seja, transporte de carga e transporte de passageiro. São os profissionais aí, né, que fazem todo o transporte das nossas mercadorias e muitas vezes o transporte da nossa vida. Então é importante a gente também fazer essa avaliação, tá? Então olha só, para mudar da categoria B para a categoria C, eu tenho que ter 1 ano na categoria B. Então, se eu tirei a primeira vez, eu tirei minha categoria B agora, passados meus 12 meses como permissionário, eu vou poder mudar a categoria para a categoria C, correto? Para mudar para a categoria D, aí então eu vou poder ter 2 anos na categoria B, então eu espero 2 anos na categoria B, ou então 1 ano na categoria C, só que eu tenho que ter uma idade que é 21 anos. Então, eu vou ter que ter 21 anos. Acima de 21 anos significa o quê? 21 anos e 1 dia. É mínimo que eu vou ter para poder, então, ser habilitado aí na categoria D. Mas observe que eu posso esperar 2 anos da categoria B e pular para a categoria D, 2 anos da B, pulo para D, ou eu posso tirar a categoria C e esperar 1 ano dela, se eu cumprir esse critério aqui de 21 anos também. Da categoria, para pular para a categoria E, fazer o processo de mudar para a categoria E, eu posso ter então 1 ano na categoria C ou então 1 ano na categoria D. Lembrando que aqui a maioridade ela me acompanha, a maioridade de 21 anos, certo?
Então eu tenho que ser maior de 21 anos para a categoria E. Vamos falar então sobre as categorias de habilitação. Então eu tenho lá, aprendi que eu tenho a categoria ACC, que a gente já falou, a categoria A categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Então agora a gente vai ver essas categorias em todas as suas classificações, qual que abrange qual tipo de veículo. Então a categoria A, todos os veículos automotores e veículos elétricos de 2 ou 3 rodas, tá? Com ou sem o sidecar, que é o carro lateral, tá? Que é, olha aqui para vocês verem, esse carrinho aqui na lateral, que é utilizado tanto para carga quanto para passageiros também, tá? Normalmente a gente vê o pessoal entregando gás, entregando água, né, com um sidecar. É menos comum a gente ver esse sidecar para passageiros aqui na nossa cidade, tá? Então o exame ele deverá ser realizado, como eu já disse para vocês, num veículo que tenha aí acima de 120 cilindradas, correto? Vai ser naquele circuito fechado que a gente já mencionou. Bom, categoria B. Então a categoria B ela abrange aí, olha só, os veículos automotores e elétricos, né, de 4 rodas, tá? Então, grande dúvida, um quadriciclo, posso conduzir um quadriciclo com qual categoria? É a categoria B, porque é 4 rodas. A categoria A vai ser para 2 ou 3 rodas, certo? Então, olha só, os veículos automotores e elétricos de 4 rodas com o peso bruto total, ou seja, o PBT dele de até 3.500 de peso bruto total. E a lotação, né, de 8 lugares, excluindo, lembra dessa palavrinha, excluindo o condutor. Então, o condutor ele não entra nessa conta de 8 lugares. A categoria B, olha só, a combinação de unidade acoplada, seja ela reboque ou semi-reboque ou articulada, que atende à lotação e à capacidade do peso da categoria, ou seja, 3.500 de peso bruto total, pode também. Olha lá, ó, acrescenta-se nessa categoria os quadriciclos. Aqui em cima está falando daquelas carretinhas, né, que a gente coloca lá, né, ou então aqueles trailers, né, que a gente coloca acoplado lá no carro para poder levar de uma área para outra. Tá bom? Então ele pode estar conduzindo, sim, desde que não exceda, né, a capacidade lá de peso bruto total que é mencionada, né, na categoria. São condutores da categoria B também autorizados a conduzir um tipo de veículo que é denominado como motorhome ou motor-casa. Esse veículo ele pode exceder, sim, aquela capacidade de peso bruto total, ou seja, até 6.000 de peso bruto total. Então, um trailer, como a gente falou aqui agora, se ele for a modalidade motorhome, ou seja, se aquele trailer já for o veículo automotor, no caso que existem algumas pessoas que adaptam, né, combis, adaptam vans, né, para virar aí motor-casa e acabam então tendo aí, né, uma capacidade acima, superior a 3.500 de peso bruto total. Então essa capacidade pode ser superior, desde que não exceda, né, até 6.000 de peso bruto total. Então essa modalidade lá, verificando que ele é motor-casa, né, motorhome, ele pode, desde que ele não exceda a lotação também de 8 lugares, excluindo o condutor, tá bom? Se essa capacidade ela superar, no caso 8 lugares, aí pula para a categoria D, tá bom? A categoria C, então a categoria C ela compreende os veículos automotores e elétricos que são utilizados aí em transporte de carga, né, cuja o peso bruto total exceda 3.500 de peso bruto total, né? Não fala aí uma capacidade máxima, né? Só fala aí a capacidade excedendo a 3.500 de peso bruto total, que são exemplos lá os tratores, as máquinas agrícolas, né? Que são aí determinadas aí para movimentação de cargas, tá? Aí que a gente vê um modelo de um caminhão, aí que a gente vê um modelo de um tratorzinho.
A unidade acoplada é reboque ou semi-reboque, ou articulada, que não exceda 6.000 de peso bruto total. Tá? O exame ele deverá ser realizado em um veículo motorizado, né, utilizado aí no transporte de carga e que seja registrado com a capacidade mínima de 6.000 de peso bruto total. Então, esse veículo, para o exame, ele tem que ter essa capacidade de 6.000 de peso bruto total. Né? Um caminhão, certo? A categoria D. Então, a categoria D são os veículos automotores e elétricos que são utilizados no transporte de passageiros, correto? Cuja lotação exceda, né, aí agora superior a 8 lugares, né, em todos os veículos que são abrangidos aí nas categorias anteriores, B e C. Então, com a categoria D, eu vou poder conduzir os veículos da categoria abaixo. Então, por isso que a gente fala de mudança de categoria. Então, eu vou ter que ter a categoria B para mudar para a categoria C, para poder mudar para a categoria D, depois eu teria para mudar para a categoria E. A gente vai falar desse processo, como funcionam esses prazos. Bom? Então, olha só, o exame ele deverá ser realizado em um veículo de transporte de passageiros, cuja lotação ela tenha no mínimo, né, 20 lugares. Então, o exame ele poderá ser realizado aí em um micro-ônibus. Né? A autoescola Glaucia tem um micro-ônibus, nosso micro-ônibus ele é um Volare 8, câmbio de marcha dele o padrão normal, né, da primeira marcha para frente, para não confundir, obviamente, a cabecinha de vocês no processo de mudança, e que dá, obviamente, um pouco mais de segurança para você realizar aí essa transição de marchas e também todo o critério da avaliação, todos os critérios que são pedidos para o seu exame. Correto? A categoria E, eu tenho lá então a combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre tanto nas categorias B, C, D ou E. Então eu vou poder, no caso, conduzir veículos, né, dessas categorias abaixo com a categoria E, e o exame ele deverá ser realizado, né, em um veículo cuja a combinação de veículos onde tem um caminhão trator, aqui a gente vê, né, um caminhão trator, aqui a gente tem um exemplo, né, dele aqui, caminhão trator, que seja então acoplado aí, né, a um reboque ou um semi-reboque, como que a gente pode ver no semi-reboque. E a capacidade, né, desse semi-reboque, ela tem um mínimo de 6.000 de peso bruto total aí registrado, né, e cuja lotação ela exceda aí, né, a 20 lugares. Quando eu me habilitar, eu vou ganhar um documento, certo? Então, fui aprovado lá no processo tanto de legislação quanto no processo de prática. Eu vou ganhar um documento que é chamado de permissão para dirigir. Nós chamamos com a sigla de PPD. Olha lá em cima. Permissão para dirigir. Essa PPD ela tem uma validade de 12 meses, ou seja, 1 ano. Seja ela na categoria A ou na categoria B. Lembrando também que a ACC ela tem aí a validade de 12 meses iniciais, para depois eu fazer um novo pedido da autorização. Então, olha só, ela vai ser válida em todo o território nacional. Existe uma dúvida aí, né, um mito que fala que com permissão você não pode pegar, no caso, rodovias e estradas federais. Porém, se você virar a sua permissão e ler lá embaixo, você vai ver que ela é válida em todo o território nacional. Está escrito isso lá, então não se preocupe. O que a gente orienta é, quando você acaba de tirar o seu documento, né, ou seja, você é aprovado, você não tem tanta habilidade, ainda você é um condutor novo. Então vale você estar entrando nessas rodovias e estradas, seja elas estaduais, seja elas municipais, estaduais ou federais, com a companhia de alguém, um condutor que tenha uma experiência nessas outras rodovias e estradas para poder te passar aí, né, critérios um pouco mais específicos de normas e condutas que você vai ter que abordar lá. Lembrando disso, então, uma dica aí para você ficar atento ao motivo pelo qual criou esse mito, certo? Então, olha só. No caso da PPD, ela tem essa validade de 12 meses e uma coisa importante, então, para vocês aí ficarem atentos. Olha só aqui,
Vou grifar aqui para ficar melhor para nós. Olha, então, o término de um ano, eu tenho um critério para eu preencher. Eu não posso ter acometido nenhuma infração de natureza gravíssima, grave e nenhuma reincidência média também. Ou seja, eu ter cometido 2 infrações médias no meu prontuário como permissionário. Para que, então, seja me dado o direito de conquista da CNH. Então, eu vou ficar 12 meses com a minha permissão para dirigir. E nesses 12 meses eu não posso fazer, realizar, acometer de forma alguma infrações gravíssima, grave e nem 2 médias. Porque a partir do momento que for acometido 2 infrações médias, ou uma grave ou uma gravíssima, será então suspenso, será retirado de mim o meu direito, né? Não se risca a palavrinha suspenso. Será retirado de mim o direito de obtenção à CNH. E aí então a minha PPD ela vai perder a sua validade e o meu direito de ter CNH ele não vai ser concedido. Então, ou seja, como se fosse cassado a minha PPD. Então é retirado de mim aquele direito de dirigir, porque ele já expirou 12 meses, certo? E eu não tenho direito à obtenção da CNH, correto? Se não cometer nenhum tipo de infração, eu vou então ter a minha habilitação, a minha CNH, e ela vai ser válida pelos períodos aí então de continuação do meu exame médico. Eles vão vir ao longo então desse nosso isolamento social e espero que vocês estejam se cuidando, lavem bem as mãos. Se precisar sair de casa para poder ir ao supermercado ou algum outro tipo de necessidade, não esqueçam de fazer a utilização das suas máscaras faciais, né? A máscara tem que estar cobrindo nariz e boca. E lembrando para que durante esse período que você estiver então nas vias públicas, você não faça a utilização, né, de tocar os olhos, ou tocar a boca, ou tocar o ouvido, para que você não fique aí com algum tipo de micro-organismo e não se contamine. Fiquem seguros na casa de vocês e em breve nós estaremos reunidos de volta. E até a próxima!